Olá, que bom que você voltou para a nossa segunda aula do nosso mini curso de inteligência emocional. O curso onde eu estou mostrando para você que é possível sim você conquistar uma vida emocionalmente equilibrada através de conteúdos que podem ser aplicados por qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer grau de escolaridade. E melhor de tudo que você está aprendendo aqui, você pode aplicar na sua vida sem gastar nada. Então, vamos lá para a nossa segunda aula, que é sobre emoções. Antes, eu quero fazer uma breve revisão sobre a nossa aula passada. Na aula passada, a gente viu o que é um pensamento, a gente viu o que são os pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que operam em segundo nível, né? Que você pode estar aqui assistindo a aula e ao mesmo tempo estar pensando em outras coisas. Como é que esses pensamentos surgem? Quando é que esses pensamentos ganham a classificação de negativos? E a gente também viu como é que os pensamentos influenciam as atitudes que você toma na sua vida. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre emoções. A gente vai aprender como você pode identificar suas emoções, a gente vai aprender a nomear suas emoções, a gente vai entender como é que as emoções acontecem. Vamos também aprender a diferenciar emoções saudáveis de emoções tóxicas. Vamos reconhecer também as situações problemáticas, a gente vai identificar os gatilhos para certas emoções. E vamos aprender como lidar com as emoções nocivas, porque são essas emoções nocivas que fazem com que você tenha atitudes que acabam te criando problemas. Então vamos lá, o que é que você vai ganhar aprendendo tudo isso? Você vai poder escolher como você quer se sentir. Você não vai ser mais refém das suas emoções. Você vai ter clareza para saber em quais problemas focar. Você vai ter a chance de aumentar a quantidade de emoções positivas que você experimenta na sua vida, que é uma coisa maravilhosa. E com isso, você vai aumentar e muito sua qualidade de vida, você vai melhorar os seus resultados, você vai melhorar os seus relacionamentos. Então, vamos lá começar para você começar já a colher esses resultados todos. Que eu tô doida para que você consiga isso. Então, vamos lá. O que é a emoção? A emoção, ela é uma resposta a diversos estímulos. Esses estímulos podem ser os pensamentos, como a gente viu na aula passada, podem ser quadros mentais, que são as imagens, né, que também são uma variação dos pensamentos. Podem ser lembranças que a gente tem do nosso passado, e aqui podem ser não só lembranças em formas de imagem, mas podem ser lembranças, cheiros, né, que a gente sinta. Sensações corporais, que são as reações fisiológicas, que então pode ser uma dor de barriga, pode ser uma dor de cabeça, podem evocar emoções, né? Despertar emoções. E aquilo que a gente faz, eu tenho vontade de fazer. Às vezes que a gente faz provoca uma emoção, como por exemplo, comer o chocolate, é uma ação que a gente tem que proporciona a sensação de bem-estar, né? Aquele sentimento de felicidade por comer o chocolate. E às vezes a gente tem vontade de fazer, mas não faz, que é o não comer o chocolate, que dá aquela tristeza de, eu queria comer chocolate e eu não comi. Então isso também pode ser um estímulo para liberar uma emoção. Vamos falar de emoções saudáveis e de emoções tóxicas. As emoções saudáveis são aquelas emoções que elas te levam para um caminho produtivo. Mesmo que seja uma situação desagradável, quando você está diante de uma emoção que é saudável para você, você consegue lidar bem com aquele evento. Por outro lado, quando você sente uma emoção que é chamada de tóxica, você tem uma emoção que ela só faz criar confusão. É como se você ficasse com raiva de algo e você, em vez de lidar com aquela raiva de uma forma produtiva, por exemplo, canalizar aquela raiva para outra coisa. Então, por exemplo, poderia ser uma atividade de boxe. E aí você descarrega toda a sua raiva lá naquele esporte, aquela atividade. Você pega aquela raiva que você está sentindo e descarrega em cima de alguém. Aquilo não é uma forma produtiva de você lidar com a emoção que você está sentindo, porque você está criando outros problemas a partir do que você está sentindo. Existem 3 critérios para a gente saber se a gente está lidando com uma emoção que é saudável ou se a gente está lidando com uma emoção tóxica.
Eles são a flexibilidade de pensamento, a intensidade e a duração das sensações corporais e as tendências de ação. Veja, quando a gente está diante de uma emoção saudável, a gente tende a pensar de uma forma que é flexível. A gente tende a pensar de uma forma que é flexível. O que é ter essa flexibilidade? É você conseguir pensar em outras alternativas, outras explicações para aquela situação, além da que está te incomodando. Por outro lado, quando você está diante de uma emoção que é tóxica, é como se você ficasse cego para todas as outras possibilidades que explicassem o que está acontecendo ali. Lembra que na aula anterior eu te dei o exemplo do marido que ficou de lavar os pratos, mas não lavou? Então, quando você está diante de uma emoção saudável, você ficou com raiva porque o seu marido não lavou os pratos, mas quando essa raiva é saudável, você mesmo com raiva, você consegue pensar em outros cenários que possam explicar a atitude do seu marido. Já quando você sente a raiva nociva, aquela raiva tóxica, você só consegue ver que ele não lavou os pratos porque ele queria te provocar, porque ele queria te aborrecer, porque ele queria te chatear. Então, essa rigidez do pensamento é um excelente indicativo para você saber se você está lidando com uma emoção que é saudável ou se você está lidando com uma emoção tóxica. E veja, quando eu estou falando aqui de emoção saudável, eu não estou falando que é uma emoção positiva, porque eu acabei de te dar exemplo de uma emoção que é a raiva. E dificilmente a gente associa a raiva a uma emoção positiva. Mas o que eu estou falando é de uma emoção saudável, que a gente sente. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente alegria, todo mundo sente tristeza. O que eu estou falando é se você está lidando com ela de uma forma saudável, se você está lidando com aquela emoção de uma forma prejudicial. Por isso que eu estou chamando aqui de emoção tóxica, que é nesse sentido. É uma emoção que te causa prejuízo além do necessário. Então, o primeiro indicativo é a flexibilidade do pensamento. Quando você, mesmo diante de uma emoção que é desagradável, você consegue pensar em outros cenários, isso é um sinal de que você está diante de uma emoção negativa saudável. Por outro lado, se você está diante de uma emoção negativa e não consegue pensar em mais nada além daquilo que está ali na sua frente, aquela convicção que você tem de que ele fez para te irritar realmente, aí você está lidando com uma emoção negativa tóxica, porque ela está causando mais mal-estar do que o necessário. Outro indicativo é a intensidade e a duração das sensações corporais. Deixa eu trocar aqui de... Deixa eu pegar uma caneta aqui que é melhor. É a intensidade e a duração das sensações corporais. Veja, quando a gente sente raiva, muitas pessoas falam assim, eu senti meu sangue ferver. Isso é uma coisa que você vai sentir quando você estiver diante de uma raiva que é saudável, e é uma coisa que você vai sentir quando você estiver diante de uma raiva que é tóxica. A diferença é a intensidade, é o quanto seu sangue vai ferver em cada uma dessas situações e por quanto tempo vai durar aquela ebulição do seu sangue. Então, se seu marido não lavou os pratos e você ficou chateado, mas você estava com uma emoção negativa saudável, você vai ficar com raiva ali um tempo que é compatível com a situação. Você resolver a situação, o que se espera é que a emoção abaixe e você volte para o seu normal. Mas quando você está diante de uma raiva que é tóxica, você sente a raiva, um ódio assim avassalador que se deixar você bota a casa abaixo. Porque ela tem uma intensidade muito grande, é uma coisa muito explosiva, é muito intenso, dura muito, te consome muito, demanda muita energia do seu corpo. Então, isso é um indicativo de que você está diante de uma emoção que é negativa e é tóxica. E eu estou falando mais das emoções negativas, saudáveis ou tóxicas, porque dificilmente quando a gente tem uma emoção positiva, a gente tem algum problema. Claro, também é possível que a gente tenha uma emoção positiva que seja tóxica, mas geralmente o que vai te causar o problema é a emoção negativa ou tóxica. Então, meu foco está mais nessas emoções por essa razão, certo? E por fim, um outro indicativo é a tendência de ação. Quando você está diante de uma emoção que é saudável,
que é normal de você sentir, que está num patamar aceitável, você tende a ter ações que procuram minimizar o seu desconforto. Por outro lado, quando você está diante de uma emoção que é tóxica, você vai tender a ter atitudes que vão te criar a maior dor de cabeça. Vou dar uma variada aqui no exemplo da raiva. Eu vou para um exemplo de culpa. Você combinou que você ia ficar com uma tia sua idosa. E lá, por alguma razão, você não pode ir ficar com essa sua tia. Sua tia passa mal. Você, então, começa a se sentir culpada porque você acha que se você tivesse ido, ela não teria passado mal e você não estaria se sentindo culpado. Então, vamos lá. Quando você está diante de um sentimento de culpa que é saudável, a tendência é que você faça o quê? Você assume a responsabilidade de que você não se organizou para ir estar com sua tia no horário que você combinou, ou você assume a responsabilidade de que você não foi, simplesmente que você não estava afim, e lida com as consequências da sua atitude, pede desculpa para sua tia e toma o cuidado de não fazer mais isso. Ou você pode partir para uma vertente mais prejudicial a você, que é você ficar se culpando e dizer assim, não, eu vou ser castigada, minha tia vai me odiar. E você foge de lidar com essa situação. Ou seja, em vez de você assumir a responsabilidade, que seria uma atitude mais produtiva, mais assertiva, você fica se escondendo da situação, você foge da situação e você fica o tempo todo esperando um castigo pela atitude que você teve que causou prejuízo à sua tia. Então, veja, essa esquiva, essa fuga é uma atitude que só vai fazer te prejudicar e que não vai resolver o seu problema. Então, quando você está diante de uma emoção que é tóxica, a tendência é que você tenha atitudes que não vão te ajudar e ainda corre o risco de te atrapalhar. Então, conseguir identificar qual é a sua tendência de ação, o que é que você tem vontade de fazer, o que você realmente faz. Isso ajuda você a ter uma ideia de que se você está lidando com uma emoção que é saudável e é normal de todo ser humano, ou se você está diante de uma emoção que se tornou tóxica porque está te causando prejuízos. Então, agora a gente vai dar uma aprofundada aqui no primeiro critério, que é o critério da flexibilidade de pensamentos. Aqui você vai encontrar uma tabela comparativa entre emoção saudável e emoção tóxica. Então, vamos ver item por item. Vamos lá. A emoção saudável, como eu falei, permite que você analise a situação de forma flexível e com base em preferências. Ou seja, isso aqui é muito importante. Com base em preferências é uma coisa muito importante. Porque quando você prefere, você não exige que as pessoas ajam de uma determinada forma. Você não exige que o mundo seja de uma determinada forma. Você não exige que você seja de uma determinada forma. Quando você vive baseado em preferências, você entende que os erros podem acontecer. E isso é libertador. Quando você se abre para essa possibilidade de que as coisas podem sair de uma forma diferente da que você gostaria, você ganha uma paz de espírito que você não tem ideia. Por outro lado, a emoção tóxica faz com que você pense de forma inflexível, ou seja, você exige que você, as outras pessoas ou o mundo em geral ajam de acordo com certas regras que serão as suas regras. Então, se você acha que todas as pessoas devem falar sempre a verdade, no dia que alguém te contar uma mentira, acabou aquela pessoa para você, porque você está pensando de uma forma muito rígida, você está sendo extremamente inflexível. Não, aquela pessoa mentiu para mim, não presta, já não é uma pessoa de confiança. Você leva a pessoa pela atitude, não pela pessoa. E o ser humano é muito mais do que somente uma atitude, né? Vamos lá, emoção saudável. Possibilita que você reflita sobre todo o contexto, considere fatores atenuantes e fique longe de castigos auto-aplicáveis ou aplicados pelo destino. Vamos lá devagar. Lembra da história que eu te contei do seu marido que não lava os pratos? Pois bem, quando você está diante de uma frustração saudável, de uma raiva saudável, porque você estava contando com o fato de que ele iria lavar os pratos,
e você está diante de uma raiva saudável, você consegue refletir sobre o contexto. Então, antes de você explodir, de quebrar tudo, de gritar com o homem, você consegue considerar outros cenários. Você fica chateado porque ele não fez, mas você também sabe que existem outras explicações para ele não ter feito o que ele combinou com você, que são os fatores atenuantes. E isso permite que você fique longe de castigos auto-aplicáveis ou aplicados pelo destino. Você não vai achar que seu marido não lavou os pratos porque o universo está te castigando, porque quando você tinha 10 anos, sua mãe pediu para você lavar os pratos e você não lavou. Você não vai achar que aquela situação está acontecendo com você, que você está se sentindo daquele jeito, que você está sentindo essa culpa toda, porque você não foi ficar com sua tia. Não. Quando você está diante de uma emoção saudável, você consegue ver outros cenários. É como se, quando você está diante de uma emoção negativa, é como se você tivesse com uma coisa que o pessoal chama de freio de burro, que é aquele negócio que o pessoal bota assim no burro e ele só enxerga o que está aqui na frente dele. Ou seja, ele não vê mais nada além do que ele consegue ver. Ele não tem consciência de que tem outras coisas ao redor dele, que é o que acontece quando a gente está diante de uma emoção tóxica. Quando a gente está diante de uma emoção tóxica, a gente tende, inclusive, a subestimar nossa capacidade de lidar com a situação e de superar aquela dificuldade. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa se sente muito ansiosa ou quando uma pessoa está se sentindo deprimida, ela tem uma tendência de se sentir muito vulnerável. Então, quando você se sente vulnerável, fragilizado, que nesse caso é uma emoção tóxica, você acha que você não vai dar conta de superar os desafios. Às vezes a pessoa não casa porque ela acha que ela não vai saber cuidar de um casamento. Às vezes a pessoa não tem filho porque ela acha que ela não vai ser capaz de cuidar de outra vida. Porque ela está diante de um medo tóxico. É um medo que faz você sentir uma vulnerabilidade muito grande, muito maior do que o que você realmente tem. Então, quando a gente está diante de uma emoção tóxica, a gente tende a achar que a gente vai ficar pequenininho e que o nosso problema vai ficar gigantesco. Outro critério que eu falei aqui sobre a gente agir, a tendência de ação, né, que é agir de uma forma responsável. Como no exemplo que eu dei da sua tia. Sua tia passou mal e aí você, guiado por uma culpa saudável, você assume a responsabilidade assume a sua parcela de responsabilidade naquele evento e toma providências a partir dali. Está muito ligado à autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é uma coisa que se trabalha muito dentro do processo de coaching. Porque você tem que ter a consciência de que você pode fazer muitas coisas que estão no seu controle. Então, quando você está diante de uma emoção, por mais que ela seja negativa, se ela for saudável, você vai conseguir se lembrar que tem algo que você possa fazer a respeito. Já se você estiver diante de uma emoção tóxica, você vai agir de forma reativa, de forma defensiva. Ou seja, você não vai nem conseguir pensar em soluções, porque você vai estar tão preocupado em se defender que você não vai conseguir pensar em soluções. E você também vai inventar desculpas para fugir da situação. É o típico caso de quando você já deve ter passado por isso, né? Mas criança, você tá com seu irmão, alguém quebra alguma coisa, seu irmão joga com você para se livrar da bronca. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente está diante de uma emoção que é tóxica. Você tá com uma raiva lá gigantesca, tacou, acabou com a casa, quebrou o prato, gritou com seu marido. Aí você, em vez de assumir a responsabilidade, diz assim, não, realmente, eu explodi, eu fui muito grosseira, eu me descontrolei, e pensar numa forma de reparar o seu erro, você faz o quê? Você se defende dizendo que a culpa é sua porque você não lavou os pratos, e eu invento desculpa, não, mas eu tinha todo o direito de ficar chateada, eu tinha todo o direito de explodir. Não tenho que lidar com isso. Não, você tá chateada aí à toa. E aí você espera que o destino faça lá a sua parte, que a pessoa te perdoe, sem que você tenha que mover uma palha. Então, isso também é um indicativo de que você está diante de uma emoção tóxica.
Agora, muito cuidado. Se essas palavras aqui, deveria, preciso, tenho que, fazem parte do seu vocabulário e estão com frequência nos seus pensamentos, é um sinal de que você pensa de uma forma inflexível. Porque, como eu te disse, quando a gente pensa de forma inflexível, a gente acha, a gente exige, a gente nem acha, a gente exige que as coisas funcionem da forma que a gente acredita. E não é bem assim. A gente tem que viver baseado em preferências. É a melhor coisa para a gente viver bem, viver baseado em preferências. Então, tome bastante cuidado se com frequência você pensa, eu deveria ser uma mãe melhor, eu deveria estar ganhando 10 mil reais por mês. Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso que os meus filhos me obedeçam. Eu tenho que emagrecer 10 quilos, custe o que custar. Cuidado, porque você pode estar pensando de forma inflexível e isso pode acabar criando muitas dores de cabeça para você, certo? Vamos falar aqui agora da intensidade e da duração das sensações corporais. Eu já vou começar até pelo alerta. Vou deixar aqui um alerta para você, ó. Apesar de esse ser um bom critério para você saber se você está lidando com emoção tóxica ou saudável, esse é um critério bastante frágil. Porque a intensidade e a duração das sensações corporais não são tão confiáveis quanto a qualidade dos seus pensamentos e de suas ações. Então, tome muito cuidado, não confie somente nisso. Se você sentir uma dor de barriga, é porque você está sentindo medo. Não necessariamente, você pode sentir dor de barriga por várias outras razões. Quer ver uma coisa que pode significar coisas completamente diferentes? Você está sentindo aquela sensação de borboletas na barriga no primeiro encontro. Você está lá no seu primeiro encontro, se você for casada, lembre do seu primeiro encontro, se você tem namorada. Se você não tiver num relacionamento também, lembre de algum primeiro encontro que você já teve. E você provavelmente sentia aquele friozinho na barriga. E provavelmente a outra pessoa também estava sentindo, porque geralmente bate aquele nervosinho quando a gente está indo para o nosso primeiro encontro, né? Está conhecendo outra pessoa. No entanto, podem significar emoções completamente diferentes. Você pode estar sentindo o friozinho na barriga e estar sentindo aquela coisa assim empolgante, né? Assim, eu tô animada, tô ansiosa, aquela expectativa saudável. Mas por outro lado, a outra pessoa também pode estar sentindo friozinho na barriga e tá morrendo de medo e acabar fazendo um monte de bobagem e acaba estragando o encontro. Então, são a mesma sensação, só que com um viés diferente. Um tá com um sentido positivo, que é a expectativa, né, do primeiro encontro, e outro com medo avassalador. De repente, a pessoa que você tá indo conhecer é uma pessoa que tem ansiedade social. E ela tá lá, coitada, desesperada, porque não sabe como é que ela vai reagir nesse encontro com você. Então, ela está no outro espectro, ela está no espectro da emoção tóxica, porque é uma sensação corporal que é mais desagradável do que poderia ser naquele contexto. E aí, vamos lá. Geralmente, as emoções saudáveis, mesmo quando são negativas, são menos desagradáveis e são menos duradouras do que as emoções nocivas. Que nem quando você ficou chateada com seu marido. Se você ficou com uma raiva saudável porque ele não lavou os pratos, você vai sentir uma intensidade de raiva. Se você ficou furiosa, doida para matar a criatura porque ele não lavou os pratos, você vai sentir uma raiva com uma intensidade bastante diferente e que vai durar horas, quiçá dias. Para te ajudar a mensurar, você pode usar uma escala de 0 a 100% para ter uma noção sobre isso. Ou você pode criar uma escala onde você define suas emoções em termos de um pouco, uma quantidade média, muito ou completamente. E aí isso começa a te dar um parâmetro para você saber se aquela emoção que você está sentindo é uma emoção saudável ou se é uma emoção tóxica. Beleza? Vamos falar agora de tendências de ação, que é o nosso terceiro critério, né, para diferenciar uma emoção saudável de uma emoção tóxica. Vamos lá. A grande diferença entre as emoções saudáveis e as emoções nocivas
é que as emoções saudáveis costumam estimular você a tomar atitudes construtivas para que você se sinta melhor. Enquanto que a emoção tóxica tende a levar você a ações que são autodestrutivas. Vamos lá tentar tornar isso aqui um pouco mais concreto para você entender melhor. Você está triste porque você fez um trabalho e você entregou um trabalho e a pessoa disse que seu trabalho não estava bom e você se esforçou bastante para fazer aquele trabalho e você ficou muito triste porque você não teve o resultado que você esperava. Se você estiver diante de uma tristeza saudável, o que é que você vai fazer? Você vai se permitir, você vai dizer assim, poxa, realmente, poxa, eu fiquei muito triste porque eu queria ter um resultado diferente, mas eu vou descansar aqui um pouco agora e eu vou ver, vou revisar meu trabalho, vou ver o que, é que eu posso fazer para melhorar, para que da próxima vez eu atenda às expectativas daquela pessoa, né, que eu faço o trabalho de acordo com o que o meu chefe espera. Essa é uma emoção triste, que é negativa, mas é saudável, ou seja, é uma atitude que está levando você a fazer alguma coisa para se sentir melhor. Se você estiver sentindo uma tristeza tóxica, o que é que você vai fazer? Você vai ficar triste da sua vida porque você fez o maior empenho para fazer aquele trabalho. E já que você está muito triste porque o seu chefe não te reconheceu, você vai comer um monte de besteira. Vai comer chocolate, vai tomar refrigerante, vai comer um monte de comida calórica para se consolar. Ora essa, por que não? Ou seja, essa é uma atitude autodestrutiva, porque você vai prejudicar a sua saúde, porque você vai estar ingerindo alimentos que não vão te fornecer nutrientes. Só vão te dar aquele conforto ali naquela hora e depois acabou. E, segundo, além de ser uma escolha autodestrutiva, não vai fazer você se sentir melhor no futuro. Porque se você não se permitir sentar para rever o seu trabalho, para ver o que você pode melhorar, a tendência é que essa situação se repita. Que você não analise quais foram os critérios que você não observou e que você faça um trabalho da mesma qualidade e você vai entrar na mesma situação. Seu chefe vai dizer que o seu trabalho não atendeu a necessidade dele. Aí você vai cair de novo nesse ciclo. Você vai comer bobagem para se consolar e vai começar tudo de novo. Então veja que uma emoção tóxica é aquela que tende a levar você até atitudes autodestrutivas. E aqui eu estou falando de comer bobagem no melhor dos cenários, porque pode acontecer coisas mais graves. Pode acontecer de você consumir bebida alcoólica, pode acontecer de você consumir drogas que vão prejudicar sua mente, seu corpo. Vamos lá. A expressão tendência de ação também envolve os comportamentos que você quer ter, mas não tem. Ou seja, o que você sente vontade de fazer, mas não faz. Ou seja, seu chefe pegou seu trabalho, disse assim, nossa, seu trabalho não era bem isso que eu queria. Aí você, além de ficar triste porque você teve o maior trabalho de fazer aquilo que ele te pediu, você ficou chateado porque você achou um absurdo seu chefe não valorizar seu trabalho, não valorizar seu esforço. E aí você ficou com raiva, você ficou chateado porque seu chefe não te reconheceu. E você ficou com vontade de dizer um monte de desaforo pro seu chefe, mas, tendo juízo, você não disse. Então, aqui também é importante você observar o que é que você tem vontade de fazer para saber se você está diante de uma emoção saudável ou tóxica, né? É bem importante que você observe isso. Agora vamos a um pequeno resumo comparativo para ficar tudo mais organizado aí na sua cabeça. Vamos lá. Emoção saudável. Sentimentos coerentes vivenciados em respostas a eventos negativos. Emoções tóxicas. Sentimentos exagerados em resposta às experiências vividas. Vamos lá. Você bateu o seu carro e você ficou muito triste porque você vai ter que tirar um dinheiro que você não tem para consertar o seu carro.
Coerente com a situação? Coerente. Mas você também poderia se debulhar em lágrimas porque você vai ter que gastar aquele dinheiro para consertar o seu carro. É um sentimento coerente com a situação? Não. Porque quem não sabe o que está acontecendo é capaz até de pensar que você perdeu um ente querido. E depois vai descobrir que você estava daquele jeito porque você tem que gastar dinheiro para comprar seu carro. Então, quando o seu sentimento for desproporcional à situação, é um sinal de que você está diante de uma emoção tóxica. Vamos lá. Pensamento flexível. Eu vou bater muito nessa tecla do pensamento flexível, porque isso é a diferença crucial entre uma emoção saudável e uma emoção tóxica. E emoção tóxica é pensamento rígido. A emoção saudável leva você a comportamentos construtivos, ou seja, você vai pensar no que você pode fazer para deixar a situação melhor. Por outro lado, se você estiver diante de uma emoção tóxica, você vai tender a ter comportamentos destrutivos ou autodestrutivos. Emoção saudável geralmente não afeta significativamente outras áreas da sua vida. Já uma emoção tóxica, essa sim pode afetar várias áreas da sua vida. Veja, nessa situação do seu chefe, se você ficou triste porque ele não reconheceu o seu trabalho, mas você sentiu uma tristeza e uma raiva que são compatíveis com a experiência que você viveu, isso não vai afetar, não vai ter um impacto muito grande nas outras áreas da sua vida. Por exemplo, você não vai chegar em casa e vai descontar no seu marido ou nos seus filhos. Você não vai sair da reunião com o seu chefe, onde ele te deu o feedback do trabalho que você fez, e vai sair explodindo com todos os seus colegas de trabalho. Você não vai sair do seu trabalho e vai comer um monte de bobagem e vai usar alguma droga para se anestesiar daquela sensação desagradável. Então, aquela situação, aquilo que você está sentindo, tende a ficar restrito àquela área. É uma tristeza que você está sentindo na sua vida profissional e ela tende a ficar ali. Já quando você está diante de uma emoção tóxica, se você sentisse aquela tristeza terrível e aquela raiva de matar, aí sim poderia afetar outras áreas da sua vida. Por quê? Se você ficasse com raiva e dissesse um monte de desaforo para o seu chefe poderia te dar desde uma advertência até te dar uma justa causa. E em qualquer uma dessas, isso afetaria outras áreas da sua vida. Se você perde seu emprego, afeta sua vida familiar, afeta sua vida social, afeta seus relacionamentos, afeta sua saúde. Se você se você não diz nada para o seu chefe, mas você desconta em seus colegas de trabalho, isso afeta outras áreas da sua vida, porque de repente você pode ter um colega de trabalho com quem você tem uma amizade fora dali. Isso vai afetar o seu relacionamento com ele, porque ele está pagando um pato por uma coisa que ele não fez. Então veja que é uma emoção que ela gera repercussão em várias áreas da sua vida. Se você tem uma atitude, por exemplo, autodestrutiva, você ficou chateada porque seu chefe não reconheceu seu trabalho, você sai dali, vai beber, encher a cara, vai afetar outras áreas da sua vida? Com certeza. Vai afetar a sua saúde, vai afetar o seu relacionamento em casa, porque provavelmente se você aparecer bêbado em casa, você vai ter algum problema com as pessoas que moram com você. Você pode se meter numa confusão no lugar em que você estiver bebendo. Então, assim, vai minando todas as áreas, é que nem água. Ela vai se espalhar no espaço que você der. Então, você tem que ter muito cuidado. A emoção saudável leva à autorresponsabilidade, né? Que é você chamar para você a responsabilidade de fazer algo para que você se sinta melhor. Não de você achar que o mundo tem que resolver seus problemas. Que é o que acontece quando você está diante de uma emoção tóxica, né? Que faz com que você haja de forma irresponsável, com que você tenha uma atitude defensiva e tente fugir da responsabilidade da ação. A emoção saudável faz com que você foque na parcela de responsabilidade que lhe cabe pelas consequências da situação. Também tem a ver com a questão da autorresponsabilidade. Você não vai ficar jogando para cima dos outros. Por exemplo, se você
saiu do seu trabalho chateado, bebeu e se envolveu na confusão, você não vai jogar por cima do seu marido a responsabilidade de resolver seu problema. Se você saiu dirigindo com raiva e bateu seu carro, você não vai virar para sua mãe e vai dizer que ela que tem que consertar o carro que você bateu. Não. Você vai assumir a responsabilidade, assim, né? Poxa, eu não devia ter saído com raiva dirigindo dessa forma. Agora eu tenho que lidar com isso. E você vai lidar com isso. A emoção tóxica faz com que você foque em futuras possibilidades catastróficas baseadas nessa situação problemática. Ou seja, vamos lá, vamos voltar para aquela situação do remorso envolvendo sua tia. Você vai achar que sua tia nunca mais vai querer falar com você, que sua tia vai te odiar pro resto da vida dela, que ela nunca mais vai pedir nada para você, que ninguém na família nunca mais vai confiar nada em você, porque você está sentindo uma culpa que é tóxica. As sensações físicas nas emoções saudáveis são menos intensas, menos duradouras e menos desagradáveis do que as reações que você tem quando você está diante de uma emoção tóxica. Então, aqui é um resumo para que você veja as diferenças entre as emoções saudáveis e as emoções tóxicas. Para que fique bem organizadinho aí na sua cabeça, para que você entenda quem é quem. Vamos lá, como nomear as suas emoções? Né? Vamos começar aí a pegar intimidade com as suas emoções. É muito importante que você comece aí, né, a pegar intimidade com suas emoções, saber o que é que você está sentindo, mas se você tiver dificuldade, vou fazer com você aqui um exercício baseado na experiência de uma pessoa que o marido foi embora e ela está se sentindo muito triste. Então, vamos supor que ela não sabe identificar o que é que ela está sentindo e a gente vai ajudar a Maria a descobrir o que é que ela tem. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar o gatilho. O que é que está fazendo Maria se sentir dessa forma? O marido dela foi embora. Então, isso é o que dispara a emoção de tristeza de Maria. Se for tristeza, né? A gente vai descobrir junto. Qual é o comportamento de Maria? O que é que Maria tem feito desde que seu marido foi embora? Maria tem chorado muito. Maria tem fugido das pessoas, porque essas pessoas podem perguntar sobre por que o marido dela foi embora, sobre o casamento dela. Maria passa horas buscando possíveis formas de ter evitado a separação, não está comendo direito e fica olhando as fotos do marido e chorando. Quais são as tendências de ação de Maria? Ela quer passar o dia na cama em vez de ir para o trabalho. Ela não quer falar com ninguém sobre o que aconteceu, porque para ela é doloroso. E ela não quer se cuidar nem arrumar a casa. Suposição emocional de Maria. Ao olhar o que tem feito e sentido vontade de fazer, olha aqui a tendência de ação, não significa que ela deixou de ir trabalhar, nem significa que ela não fala com absolutamente ninguém, e nem significa que ela deixou os cuidados mínimos com ela mesma e com a casa dela. Então, ao olhar o que ela tem feito e sentido vontade de fazer, Maria acha que pode estar se sentindo muito triste e possivelmente deprimida. Se Maria tivesse um amigo reagindo desta forma ao mesmo evento, Maria provavelmente diria que esse amigo dela está se sentindo deprimido. Portanto, o rótulo emocional de Maria é deprimida. Então, veja, ela analisou o que aconteceu, o que ela fez, o que ela tem vontade de fazer, e a partir daí, a partir dessas informações aqui, ela criou uma suposição para ver se era aquilo que ela estava sentindo. Então, com base nessas informações daqui, Maria chegou à conclusão de que ela está deprimida. Ok? Uma dica que eu quero te dar. Quando você começar a criar mais intimidade com as suas emoções, você pode fazer uma coisa muito legal que se chama quadro de emoções. Para que serve um quadro de emoções? Quando você estiver iniciando nessa sua jornada de conhecer suas emoções, talvez você sinta um pouco de dificuldade de saber lá o que é que você está sentindo. Então, o que é que você pode fazer? Você pode criar um quadro onde você vai colocar as suas emoções e você vai anotar situações em que você viveu aquela emoção. Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Alguém que ficou irritada, triste e ansiosa. Ela viveu essas três emoções.
Então, vamos lá. A primeira situação que ela identificou que ela ficou irritada foi quando o irmão dela cancelou os planos que eles tinham feito. Aí ela veio aqui e colocou: o irmão cancelou comigo. Fiquei irritada. Aí, tempos depois, aconteceu a situação em que ela emprestou a bolsa de ginástica para a amiga, mas a amiga não devolveu a bolsa para ela. Aí ela veio aqui nesse exercício que a gente fez, de nomear as emoções, colocou aqui gatilho, comportamento real, sinistro de ação, suposição emocional, rotulação emocional. Só que ela ficou com dificuldade de fechar essa parte, que é quando ela vai fazer a suposição dela. Aí ela chega aqui e diz assim: eu tô me sentindo irritada. Eu senti a mesma coisa que eu senti quando meu irmão cancelou comigo. Eu senti. Então, eu tô irritada com minha amiga. O rótulo emocional é raiva. Ou ela poderia dizer assim: eu tô me sentindo do mesmo jeito que eu me senti quando minha mãe não retornou minha ligação. Não, eu fiquei triste. Agora eu não tô triste. Não sei o que é, mas eu não tô triste. Eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu vi o quanto minha conta bancária estava baixa. Não, ainda não é a mesma coisa. Mas eu fiquei sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu peguei uma van e o motorista deixou a música nas alturas. Ali eu fiquei furiosa. E aí você descobre o que você está sentindo. Esse é um bom recurso para você utilizar se você não tiver muita intimidade com suas emoções. Você pode ir listando e aí isso vai servindo de parâmetro para você. Aí aqui estão as orientações, né? Liste as emoções em que você sentiu uma emoção que você conhece, para que você possa consultar quando tiver dificuldade de dizer o que você está sentindo. Exemplo, que foi o que eu dei aqui. Você pode sentir raiva numa situação e não saber determinar o que você está sentindo. Então, você pode olhar para o seu quadro aqui e pensar: será que eu estou sentindo o mesmo que eu senti quando meu irmão desmarcou comigo? Ou quando minha amiga esqueceu de devolver minha bolsa de ginástica? E aí você vai criando essas referências aqui para conseguir nomear as emoções que você está sentindo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a anatomia das emoções. Então vamos lá. Pensamentos e imagens fazem parte dessa anatomia. Depois a gente tem as mudanças físicas e as sensações corporais. Temos comportamento e a tendência de ação. E a memória e a atenção. Então temos estes itens aqui que fazem parte das nossas emoções. Essa imagem aqui ela é muito legal porque ela deixa você perceber uma coisa. Se você interfere em um desses pilares aqui, você consegue ter um resultado diferente. Se você tem uma atitude muito explosiva de raiva e você consegue colocar sua atenção em algo diferente, você pode ter uma reação menos explosiva. Se você sente uma raiva avassaladora, mas você consegue lidar com as suas sensações corporais de uma forma diferente, você tende a ter um comportamento, uma reação diferente. Da mesma forma que você consegue, entendendo melhor suas sensações corporais, pensar de uma forma que seja mais saudável e com isso ter uma atitude também mais saudável. Então veja que, deixa eu apagar essa bagunça aqui. Então veja que mexendo em um desses pilares aqui, você consegue resultados diferentes. Como você pode utilizar essa informação na prática? Vamos lá voltar para o caso de Maria, cujo marido foi embora. Como Maria pode usar aquela imagem da anatomia das emoções para ter uma reação diferente, né, para ela conseguir se restabelecer desse golpe aí que ela tomou? Vamos lá. Maria chegou à conclusão de que ela está deprimida. Então, a emoção de Maria é a depressão. Os pensamentos e imagens que Maria tem. Ficar pensando no que pode ter feito o marido dela embora. Ficar pensando no quanto o futuro dela será triste sem aquele marido. Maria pode ficar vendo imagens do marido dela com outra mulher. E pode acabar se imaginando sozinha, velha, com 27 gatos. Quais são as sensações e mudanças físicas que Maria está vivenciando diante dessa depressão? Ela perdeu o apetite e com isso está emagrecendo. E aí veja o que eu falei da emoção tóxica
gerando repercussão em outras áreas da nossa vida. Você vê uma situação que aconteceu na área conjugal da vida de Maria e está gerando repercussões na área saúde, porque Maria está diante de uma emoção negativa tóxica, que é a depressão. Maria também sente uma grande dor na boca do estômago, já que ela fica muito tempo sem comer, né? E aí, de novo, olha a emoção negativa tóxica que nasce numa área da vida, mudando para outra área. E Maria também tem chorado com muita facilidade. Memória e atenção de Maria. Vamos ver como é que está. Maria fica tentando lembrar de sinais que o esposo dela possa ter dado de que ele estava querendo se separar dela. Lembra do quanto eles eram apaixonados quando se casaram. Maria fica olhando para casais felizes na rua, ouvindo músicas românticas e assistindo filmes românticos. Comportamento e tendência de ação de Maria: chorar bastante, não se alimentar, evitar conversar sobre o casamento dela com as pessoas, querer passar o dia na cama e querer evitar os amigos e a própria família. Então agora a gente vai praticar. O que é que você vai fazer? Você vai mapear emoções problemáticas que você deseja mudar. Ou seja, quais serão essas emoções problemáticas? São as suas emoções não saudáveis. Provavelmente, essas emoções problemáticas que você vai querer mudar são aquelas emoções que você experimenta com uma frequência maior, ou que você experimenta com mais frequência, ou serão aquelas que mais interferem na sua vida. Ou seja, provavelmente você vai querer lidar com a raiva, você pode querer lidar com a impaciência, você pode querer lidar com a ansiedade, você pode querer lidar com a tristeza. Então, você vai mapear essas emoções que você está sentindo e que você gostaria de lidar de uma forma diferente. Depois você vai identificar os temas dessas emoções. Os temas são aspectos-chave de uma situação mais ampla que faz surgir uma emoção particular. Então, veja aqui uma lista. Vamos lá. Uma emoção não saudável ou saudável. Veja que o tema ele vai ser o mesmo, tanto para a emoção que é saudável, tanto para a emoção que é tóxica. Então, vamos lá. Se você está diante de uma ansiedade, aí aqui caracterizada como uma emoção não saudável, ou se você estiver diante de uma preocupação, que é uma emoção saudável, o tema é ameaça, risco ou perigo percebido. Se você quiser se certificar, né, ver se é verdade o que eu estou falando, lembre aí de alguma situação em que você se sentiu assim. Se você não pensou que tinha algo ali em perigo, né? Então, se alguém no seu trabalho você ouve dizer assim, vai ter corte na empresa, e você fica super preocupado, super ansioso, porque você pode perder seu emprego, veja se no fundo isso não tem a ver com uma preocupação de você perder sua fonte de renda, um risco, né? Uma ameaça de você perder sua fonte de subsistência, um risco para a sua família, um risco para a sua integridade. Vamos lá. Depressão ou tristeza. A depressão é a emoção tóxica e a tristeza é a saudável. Ambas estão relacionadas a um sentimento de perda ou de fracasso. No caso de Maria, a perda do matrimônio, né? A perda do casamento dela. Inveja tóxica ou inveja benigna está ligado ao fato de alguma pessoa possuir alguma coisa que você quer ter, mas você não tem. Culpa e remorso. Vamos lá, aquele exemplo de você ir ficar com sua tia e você não ficou com ela. Qual é o tema aqui relacionado? A emoção não saudável, eu coloquei aqui culpa, e a emoção saudável eu chamei de remorso. Tema: quebra de um código moral ao fazer algo errado ou ao falhar em fazer alguma coisa, que aí seria o pecado de comissão ou de omissão, né? A mágoa, enquanto um sentimento não saudável, e a decepção, enquanto sentimento saudável, estão ligados a uma situação de maltrato que você não merece. O ciúme tóxico e o ciúme benigno estão relacionados à percepção de uma ameaça ao seu relacionamento.
Independente de ser relacionamento amoroso, de ser relacionamento de amizade, um relacionamento profissional. Envolve ameaça um relacionamento. A raiva, aqui do lado da emoção tóxica, e o aborrecimento como uma emoção saudável, estão ligados ao fato de que uma regra pessoal foi quebrada e ou a autoestima é ameaçada. Então, lá na situação em que você ficou chateadíssima com seu marido porque ele não cumpriu um combinado com você, você ficou com raiva porque uma regra pessoal sua foi quebrada. Qual é a sua regra pessoal? Se você combinou comigo, cumpra. E minha autoestima é ameaçada aqui também nesse caso, porque eu me sinto menos importante, me sinto menos digna de consideração e por isso você não cumpriu o que você combinou comigo. Então, aqui é um tema. E por fim, nesse exemplo aqui que eu deixei para você, temos a vergonha do lado de uma emoção tóxica e o arrependimento do lado de uma emoção saudável, ligada ao tema da informação pessoal indesejável e inaceitável que foi revelada publicamente por você mesma ou por outras pessoas. Né? De repente você escorregou e falou alguma coisa que não queria falar e ficou sentindo a maior vergonha do mundo, arrependida de ter dito alguma coisa porque você falou que não devia. Então, veja que, independente de ser uma emoção tóxica ou saudável, o tema é o mesmo para as duas. Então, quando você estiver aí praticando a anatomia das emoções, depois que você mapear as emoções problemáticas que você quer arrumar, você identifica os temas. Agora a gente vai identificar o gatilho. No caso de Maria, o gatilho foi a saída do marido dela, né? A separação do marido dela. Quando você começar a observar os temas que são recorrentes na sua vida, comece a observar também os gatilhos ou os eventos específicos que fazem você entrar nessa montanha-russa emocional, né? O que é que acontece que faz com que você fique louca da vida de raiva? O que é que acontece que você fica morta de ciúme? Então, comece a observar esses gatilhos. Agora você vai escolher qual a emoção negativa não saudável que você deseja trabalhar. Eu recomendo que você trabalhe uma emoção de cada vez, porque vai demandar esforço da sua parte, vai demandar concentração da sua parte. E se você tentar mudar muitas coisas de uma só vez, você pode acabar se decepcionando e desistindo. E não é isso que a gente quer. Agora você vai criar uma declaração de problema para a sua emoção-alvo. Então, te dar um exemplo aqui. Sua declaração de problema, ela inclui a emoção não saudável, o gatilho e o comportamento prejudicial. Essa declaração vai fornecer para você muitas informações para você saber onde você pode interferir para mudar a sua resposta emocional. Então, aqui tem uma estrutura de declaração para que você possa fazer a sua. E aqui também tem um exemplo. Então, vamos lá. Sentir uma emoção sobre tal gatilho me levou a tal comportamento. Meu objetivo emocional é sentir tal emoção negativa saudável, em vez de sentir tal emoção negativa tóxica. Então vamos lá aqui para um exemplo de uma esposa que estava muito chateada com o marido porque ela fez uma janta para ele e ele disse que a comida estava só um pouquinho salgada. Então essa esposa, depois de fazer esse exercício, fez a seguinte declaração de problema: sentir raiva sobre as observações críticas do meu marido me levou a xingá-lo, que foi o comportamento, quebrar os pratos e fazer tratamento de silêncio com ele. Então, veja, você tem aqui a emoção, o gatilho e a atitude. O objetivo dessa esposa é ficar incomodada, que é a emoção negativa saudável, em vez de ficar irada, que é a emoção negativa tóxica. E você pode fazer quantas declarações de problema você quiser e precisar. Só leve em consideração a recomendação que eu dei de você trabalhar em uma de cada vez. Depois que você fizer a sua declaração de problema, continue avaliando essa emoção enquanto você trabalha para resolver o seu problema.
Uma dica, você pode criar um experimento comportamental, como a gente viu na aula passada. Lembra lá que na aula passada eu te dei um roteiro bem simples, bem facinho, para você poder criar os seus testes comportamentais para ver se os seus pensamentos são úteis ou não? Você pode usar esse mesmo roteiro para lidar com suas emoções. Se preparar para como você quer enfrentar uma situação e que você sente aquela emoção quando a situação se repetir. E por hoje é só, minha gente. Agora o que é que eu quero que você faça? Que você preste bastante atenção no seu e-mail para que você assista a aula de amanhã. Porque para mim, a aula de amanhã é a aula mais importante para quem está aí buscando ter uma vida emocional mais equilibrada, ter uma vida emocional mais saudável, para quem quer ter resultados diferentes na vida, né? Para quem quer mudança mesmo. Se você quiser, você pode até deixar seu e-mail aí aberto, e aí amanhã, quando você acordar, você já dá um F5 para ver se sua aula está lá, que ela vai chegar lá. Então, não perca a aula de amanhã, tá bom? É a aula mais importante desse mini curso. E eu quero também que você faça-me um favor de dar uma olhada aqui embaixo desse vídeo, porque com certeza tem um material lá com um exercício para você praticar tudo que a gente aprendeu aqui, tá bom? Parabéns por ter chegado até aqui, parabéns por ter assistido a segunda aula. Eu estou muito orgulhosa de você, tenho certeza que se você está aqui, você vai conseguir promover as mudanças que você quer na sua vida. Isso me deixa muito feliz e para mim não tem nada que pague saber que você está construindo um futuro melhor para você e para as pessoas que estão ao seu redor e para uma sociedade melhor. Eu vejo você amanhã. Um beijão e tchau!